se a gente conclui que as moedas fiduciárias vão continuar a ser impressas pelo próprio regime de metas de inflação, Uhum. a gente não pode dizer para onde vai o preço do Bitcoin e nem de nenhum outro ativo. Mas a gente pode dizer o seguinte: para um mundo com cada vez mais moedas fiduciárias, que, aliás, a história atrela uma chance de sucesso de 0%, sabe quantas moedas fiduciárias perseveraram ao longo do tempo? Nenhuma. A gente vive um momento de experimento histórico, onde pela primeira vez Verdade. na história a gente vive 100% com moeda fiduciária. Inclusive o franco suíço era parcialmente lastreado em ouro até a década de 90 É. e o dólar foi até a década de 70 meio aos cambalacho. Então a gente pode dizer que para um mundo onde cada vez mais moedas fiduciárias a gente terá a mesma quantidade de bitcoins. E isso é verdade para tudo, porque na medida em que a sociedade avança e produz mais com menos por conta da tecnologia, a gente vai ter cada vez mais mesas, cada vez mais cadeiras, cada vez mais carros sendo feitos para uma mesma quantidade de bitcoins. Então, o preço do Bitcoin ele emerge de uma forma, pela teoria dos jogos, game theoretically, né? Quer dizer, eventualmente bens monetários convergem a um. Porque as pessoas elas eventualmente vão poupar naquilo que elas acham que as outras pessoas também vão escolher como dinheiro, porque isso vai resolver o problema do interesse duplo, né? Eventualmente eu quero ter uma coisa que é a mais líquida do mercado, porque assim eu vou conseguir levar a mercado sem perder preço, né? Essa é uma definição de dinheiro da escola austríaca. Dinheiro é aquilo que você consegue se desfazer mais rápido com a menor perca de valor. E pouca gente sabe, mas o Bitcoin ele já é mais líquido que boa parte dos treasuries americanos. Inclusive, no auge do valor dele, ele era mais líquido do que a maior parte dos títulos do Tesouro. Inclusive, a rede Bitcoin processou 3 vezes o PIB americano nos últimos 12 meses. Então, quando você põe que um mundo vai ser cada vez mais abundante, isso é uma coisa que a gente pode concordar. Para um Bitcoin que vai ser para sempre escasso, a tendência é de que o Bitcoin passe a valer mais coisas ou mais moedas fiduciárias. Isso tem sido verdade. Posso fazer uma parte? Claro. Sim, eu concordo. Tanto que eu faço esses alertas e tento introduzir um pouco de nuance, a análise toda. Sim. Mas eu concordo e essa é a minha previsão. Eu entendo que a tendência do Bitcoin é seguir se valorizando, Sim. parte pelo que você falou, parte pelo sistema monetário que está cambaleando há décadas, parte pela desvalorização das moedas que vão prosseguir. Então, para mim, essa é a tendência. Ainda assim, certeza que o preço vai seguir subindo, a gente não tem. Não tem. Agora, esse outro alerta que eu faço, que eu vejo, talvez, o pessoal fazendo previsões do tipo, o Bitcoin vai seguir subindo e dobrando de preço quase que Ou a então cada segue um gráfico 2, 3 anos. redondinho, né? Tipo aquele do 98, daquele cara. Os 100 milhões de... Sim, o Plan B. Plan B, exatamente. Sim. Aquilo ali realmente... Imaginando que o Bitcoin siga ganhando mercado, cada vez mais confiança, as pessoas entendendo por que é importante, por que ele é valioso, chega um momento em que ele também atinge um platô de preço e que ele vai se estabilizar. Perfeito. Então ele não vai seguir dobrando de valor para todo o sempre. Exato. Ou se ele seguir dobrando de valor, é porque a moeda, que é o denominador, está perdendo valor pra caramba. E aí todo o resto vai também ganhar valor, não é apenas o Bitcoin. Sim. É imóveis, é renda Talvez fixa, ele pegue mais valor, né? Mas, pode ser que ele pegue mais. Mas aí a moeda que está dizimando o poder de compra, então o denominador é que está indo para o saco. Para o saco. Inclusive, quando você pega os gráficos da República de Weimar na Alemanha, que é o que foi talvez o caso de hiperinflação mais famoso e mais recente, sim. O pior da desvalorização ocorreu ao final. Né? Então, em qualquer curva exponencial, tal como o da diluição das moedas fiduciárias, ele fica mais violento ao final. Então, se eventualmente o Bitcoin passar por mais grandes períodos de multiplicação, vai ser ao final da curva, porque é quando no Ponzi, que é a moeda fiduciária, é no final que ela precisa ser mais impressa, porque é no final que tem mais dívida exposta. Então você está prevendo a hiperinflação do dólar? Não, eu prevejo que numa curva exponencial, se você colocar o Kager, o dólar ele é impresso numa quantidade de 7% ao ano desde 1960.
existem hoje em circulação 60 vezes mais dólares do que existiam em 1960. Uhum. E esse número ele acelerou recentemente. A quantidade de dólares hoje em circulação, tal como medido pela base monetária M2, que é cheia de falhas, mas que para um período longo ela funciona, você não consegue escapar do longo prazo. A quantidade de dólares em circulação foi, hoje, 40% nasceu nos últimos 3 anos. Uhum. E eu acho que os Estados Unidos ainda têm algumas válvulas de escape para a dívida dele, ou seja, formas de imprimir porque vai ter alguém comprando treasuries. O problema que eu vejo é a válvula de escape dele está se esgotando porque quem antigamente compraria hoje está vendendo porque quer outras coisas. E isso não é verdade só nos Estados Unidos, é verdade na Europa, é pior ainda no Japão, mas o mais importante, 19 dos 20 países que mais adotaram o Bitcoin são, em termos per capita, são emergentes. Porque isso é uma coisa que eu brinco muito com o mercado financeiro. O mercado financeiro gosta muito de assim, analisar o Bitcoin como se empresa fosse, geradora de caixa fosse. Não é isso. E eu falo, olha, qual que é o mercado endereçável total? Uma linguagem que o mercado financeiro procura. Essa empresa atende quantas pessoas? Pode atender quantas pessoas? O Bitcoin ele pode atender 87% das pessoas do mundo que vivem sob uma de duas situações. Ou alta inflação, inflação de 2 dígitos como no Brasil, ou autoritarismo, né? E repressão financeira, controle de capital. Essas 87 pessoas você atende se você oferece a elas um dinheiro que não pode ser diluído ou um dinheiro que não pode ser confiscado. Mas o Fernando tem razão. Quando, eventualmente, no que eu acredito, a minha tese, o Bitcoin ele vai recapturar o que eu chamo de o prêmio monetário de todos os outros ativos do mundo que tiveram que fazer o papel de dinheiro ao longo do tempo, porque a moeda fiduciária tomou o lugar do dinheiro, ou seja, perdemos a referência do dinheiro bom, do dinheiro forte, que era ouro e prata, para usarmos no lugar uma moeda fiduciária. Como você não perdeu o direito a poupar em dinheiro, porque agora é uma moeda fiduciária, que não é dinheiro, porque não é reserva de valor, você passou a poupar num ETF de S&P 500, você passou a poupar comprando imóvel, você passou a poupar num fundo multimercado, você passou a poupar num fundo de previdência, você passou a poupar em várias coisas que não foram construídas para ser poupança. Poupança sempre foi feita para ser de dinheiro forte, que, dentre as funções de dinheiro, é reserva de valor, unidade de medida e meio de troca.